Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos nos livros proféticos, hoje dando início ao livro de Joel. Livro do profeta Joel, vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui no capítulo 1 do livro do profeta Joel. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem, lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra, seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em vestes de luto que se lamenta pelo noivo de sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados. A terra está seca. O trigo está destruído. O vinho novo acabou. O azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores. Chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e planteiem, chorem alto vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Meus queridos, nós vemos aqui um cenário de devastação. É isso mesmo, a fome alcançou toda a Judá, todo o país ali, o Reino do Sul, né? Então nós estamos falando aqui do profeta Joel, que viveu num tempo em que o reino era dividido. Havia o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte, 10 tribos se reuniram e tiveram como capital a Samaria, a cidade de Samaria, e formaram ali um reino forte que ficou conhecido como Reino de Israel. E ao sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, se juntaram para formar o Reino do Sul,
cuja capital foi Jerusalém, e nesta época esses dois reinos então chamaram de o país de Judá. E portanto Joel viveu nessa época aqui no reino de Judá, onde o rei era o rei Joás, né? E o rei foi um rei muito bom. Ele começou a reinar muito novo, né? Apesar de no final da sua vida ele ter cedido à adoração a postes ídolos, o deus Baal, né, que era um deus cananeu que foi permeando ali a cultura do povo e eles acabaram permitindo a adoração a esse deus dentro do país. Nós vemos que o rei começou a reinar muito novo e por isso talvez aí nós não tenhamos muitos registros do profeta Joel em outras referências, como lá no texto de 2 Crônicas, no capítulo 24, por ali, onde conta a história do rei Joás. Nós não temos outras referências de Joel, a não ser lá em Atos, que confirma a profecia citada por Joel. Nós vamos ver nos próximos estudos, e nós vamos ver também que Isaías e provavelmente Amós também se apropria de alguns termos aí do profeta Joel para as suas profecias. O profeta Joel viveu então no ano 830 aproximadamente, até o ano 805 por aí. Ele teve a sua carreira profética durante esse período, e é esse período que houve uma grande fome, uma grande devastação, muito provavelmente provocado por uma nuvem de gafanhotos. É muito comum nos países da África, ali na Ásia Menor, ter essa praga, essa nuvem de gafanhotos, como já aconteceu no Brasil, no sul do Brasil, há algum tempo atrás. Talvez um ano e pouco atrás, aí nós tivemos a notícia de que uma nuvem de gafanhotos invadiu o país e a agricultura ficou muito prejudicada ali naquela região. Assim também, essa nuvem de gafanhotos invade a região de Israel, e nós temos aí 4 tipos descritos aqui de gafanhotos. Nós não acreditamos, né, que esses gafanhotos sejam tipos genéticos, né, de gafanhotos, tipos diferentes de gafanhotos, mas nós acreditamos que seja 4 estágios da vida do gafanhoto. Então, aquilo que o gafanhoto, a larva do gafanhoto ali, comeu, deixou um pedaço para que o gafanhoto criança pudesse comer, deixou outro pedaço para que o gafanhoto na fase adulta e até o gafanhoto na fase da velhice já pudesse comer tudo aquilo ali. E tudo foi devastado, a plantação, e nós estamos falando, gente, de um país que vivia da economia da agricultura, né? Então, era um país que dependia da agricultura para a sua sobrevivência e para a venda dos seus produtos para rodar, para fazer girar a economia. Ou seja, meus queridos, quando nós vemos uma praga desse tamanho atacando o povo de Judá, nós vemos que isso então provocou uma grande crise econômica em todo o país. E quando há esse tipo de crise econômica, nós bem sabemos que a pobreza, a falta, né, de assistência para as pessoas mais pobres é acentuada nesses momentos. Então, o cenário descrito aqui pelo profeta é um cenário de devastação total, comparado a um cenário de guerra, como se uma nação tivesse invadido o povo ali, invadido o território e conquistado o povo e devastado praticamente toda a nação. Então o cenário é de guerra, né? Essa nuvem de gafanhotos foi muito provavelmente, segundo alguns estudiosos, né, muito provável que tenha sido mesmo uma nuvem de gafanhotos literal que alcançou o país de Judá. Aí tem algumas pessoas que interpretam espiritualmente, né, trazendo um sentido espiritual a esses tipos de gafanhoto, porque esses gafanhotos podem se referenciar a espíritos malignos que atuam em diferentes áreas financeiras das pessoas. Mas nós não temos base bíblica para trazer esse tipo de interpretação. Nós podemos apenas, nos nossos devaneios aí, pensar que
economicamente o país foi afetado, ou seja, então esses gafanhotos, claro, têm a ver com a crise econômica que o país estava enfrentando. Que são espíritos malignos que atuam nessa área? Nós não temos base para afirmar isso com contundência. O fato é que eles provocaram essa crise econômica muito grande. Tem gente que interpreta até que o dólar mais baixo ou o dólar mais alto aí, né, a bolsa de valores seria um desses tipos de gafanhotos. Isso daí é uma superinterpretação do texto bíblico. Nós não temos base para esse tipo de interpretação. Bom, o que nós vemos é que nós temos aqui 4 chamadas, né, a 4 classes de pessoas naquela época, né? Então, aos anciãos e aos cidadãos, de uma forma geral, Joel chama para que eles ouçam todo esse chamado do profeta aqui, para chamar a atenção para que essa nuvem de gafanhoto é o prenúncio de algo que Deus ainda vai fazer, né? Então, para que eles prestem bastante atenção, os anciãos e os cidadãos. Os ébrios, né, os bêbados, então deveriam despertar e chorar. E é interessante porque os bêbados, eles buscam a bebida para ficarem anestesiados, né? Para ficarem fora de si, para que o tempo passe mais rápido, para esquecer dos problemas. A maioria dos bêbados usam essa desculpa, né? de que eles bebem para esquecer dos problemas. Na verdade, estão atraindo mais problemas para si. No entanto, a ideia é que eles fiquem anestesiados e não sintam, né? Então, o profeta Joel está chamando a atenção aqui desses bêbados para que eles acordem para a vida, despertem e chorem, né? Lamentem-se, né, diante de tudo o que estava acontecendo. Aos lavradores, ele diz para se desesperar, ou seja, né, realmente a situação não era uma situação fácil. No versículo 11 diz: desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, porque o cenário aqui é muito triste. E aos sacerdotes ele diz para convocar um jejum. Então, como que nós podemos vencer aí a crise? Como que nós podemos vencer os problemas econômicos? Como que nós podemos enfrentar todo esse momento de devastação que é descrito aqui no livro do profeta Joel? Então ele nos chama a prantear, a chorar e a convocar um jejum santo ou uma assembleia sagrada, uma santa convocação, como diz algumas outras versões da Bíblia. Nós vamos ver nos capítulos seguintes que isto tudo é um prenúncio do dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo. Joel, ele vai trazer essa ideia do dia do Senhor para mais perto daquelas pessoas, e aquilo que estava acontecendo, aquele cenário de devastação, era na verdade algo que Deus estava trazendo juízo sobre todo o povo de Judá. Enquanto isso, eles deveriam orar, jejuar, buscar ao Senhor, né, prantear, chorar e se lamentar e se arrepender dos pecados. A gente vai falar bastante sobre arrependimento. É interessante aqui no versículo 12 que diz que tudo estava seco e tal, e no finalzinho ele diz: secou-se mais ainda a alegria dos homens. Quando se perde os bens, né, a agricultura e tal, a questão econômica é uma coisa. Agora, quando se perde a alegria, a coisa realmente está séria. E nós vemos esse cenário aqui no livro de Joel. Embora o cenário seja devastador, nós recebemos a esperança do Senhor para a salvação e para dias melhores mais adiante no texto. Fique conosco e preste bastante atenção, que esse estudo com certeza vai trazer muita edificação para a sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este momento de estudo, obrigado porque o Senhor nos ensina por meio da sua palavra, e obrigado a Deus porque nós podemos estudar, nos aprofundar na sua palavra e assim ter um entendimento do que o Senhor tem para os nossos dias de hoje. Obrigado a Deus por cada um que tem participado desses estudos bíblicos,
que o Senhor abençoe a vida de cada um, abençoe cada família representada, que o Senhor, ó Deus, possa derramar ricas bênçãos sobre as nossas vidas no dia de hoje. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Um forte abraço, tamo junto, tchau!